Na verdade, isso aqui é uma continuação, né? Porque senão os vídeos ficam muito longos, fica muito cansativo. E aí eu vou fazer assim, eu vou continuar o tema, vou concluir ele e vou fazer filmezinhos curtos de dez minutos cada um, 10, 11, 12, no máximo 15 talvez. Enfim, ou até terminar a ideia, né? A primeira ideia. Tanto assim que você vai me ver na mesma posição, no mesmo momento, com a mesma roupa, o mesmo casaco. Enfim, não é que eu não tomo banho, não. Eu tomo banho, troco de roupa, enfim. Um dia que tá frio, outro dia tá sol. Um dia eu vou fazer de dia, outro dia eu vou fazer de noite. Enfim. E aí eu estou conversando com vocês porque eu converso comigo mesma. E eu sempre me cobrei muito esse comportamento responsável de eu não gosto de separar, eu gosto de aglutinar. Eu acho que todas as pessoas elas precisam valorizar e se transformar o melhor que pode. Quanto melhor ela puder ser, mais vantajoso vai ser para todo o grupo. Não tem que ter um melhor. Todos temos, cada um valor, cada um tem uma função. O universo, ele não tem, cada indivíduo, cada ser vivo que está inserido nesse universo, nessa criação universal, nessa sabedoria universal que o ser humano denominou como Deus, né? Essa sabedoria e ela tem um propósito para cada peça. Pode ser ser vivo, pode ser vegetal, ser um ser mineral. Ela vai ter um propósito para cada item, cada ser que está nesse planeta, e tenha certeza que existem muitos milhões de planetas iguais aos nossos e por toda esse universo. Quando você olha o universo através da Hubble, né, que tirou tantas fotos e mandou para a Terra, viajou milhões de anos aí de distância da gente, né? Que a gente nem tem vida suficiente para viver essas viagens de anos-luz, né? Até porque nós vivemos muito pouco. Quando se fala que a borboleta vive 3 dias, você fala, nossa, a vida de uma borboleta, 3 dias. E a nossa, 80 anos é uma fagulha de tempo no tempo que o tempo tem, né? Você olha o planeta, o universo, e você vê que o planeta Terra ele simplesmente desaparece quando você olha toda a galáxia, né? Você olha lá a nossa galáxia. E o universo composto de milhões de galáxias e as distâncias devem ter tantos planetas. Se nós tivéssemos capacidade de olhar esse universo como a gente olha uma folha de papel, por exemplo, ia ter um mundinho perto do outro. Só que a forma de um mundo não teria tempo para chegar no outro mundo. É indescritível. Então, quando você fica pequenininho a ponto de acreditar que existe um Deus, né? Porque o homem falou, aprendeu a falar, aprendeu a escrever, aprendeu a se comunicar e aprendeu a passar para a próxima geração o que ele aprendeu, o que ele captou da geração dele. Então aí veio a escrita, vem a história, né? Você segue, tem os hieroglifos, estavam lá na parede, os desenhinhos, e assim a história foi sendo contada. Até que a gente conseguiu aprender a ler, escrever e chegamos num ponto tal que existe um Deus. Mas você vê que interessante, quando você pega uma Bíblia, você lê a Bíblia, as características, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fazia milhões de milagres do Antigo Testamento, ele tem características humanas. Ele sente raiva, ele castiga, ele salva, enfim, ele é poderoso, ele tem poder, ele é o bambambam. Bam, bam, sabe? Criaram aquele cara que ele é o bambambam. Bam, bam. E aí as religiões pegam aquele cara e falam assim, ah, vamos botar ele como exemplo, né? Porque ele fez, porque que ele? Onde é que ele está? Quem é ele? Você acha que Deus é um ser igual a gente? Tem perna, braço. Aí nas escrituras tem lá que nós somos a cópia de Deus. Porra, quem falou isso, rapaz? Ah, porque os livros foram, como é que fala? Quando
Eles foram escritos porque ouviram, tinha um ser maior, superior ali, falando, então os livros sagrados. O sagrado não é nada mais, nada menos do que pessoas que pensavam, raciocinavam, pensavam nas próximas gerações e elas tinham uma forma de colocar a história escrita. A Bíblia ela foi, é muito recente a história da Bíblia, sabe? O mundo tem milhões de anos. A humanidade, o ser humano, ele tem milhões de anos. O ser humano não tem 5.000 anos, o ser humano não tem 10.000 anos, ele tem muito mais do que isso. Nós tivemos uma evolução, estávamos aqui e fomos evoluindo, modificando, crescendo, desenvolvendo. Assim como os vírus, não tem vírus que a gente não conhecia até hoje, e a medicina diz, apareceu um vírus. Não tem isso. Então as coisas levam muitos milhares de anos para acontecer. Mas é assim que acontece. Então, de repente, agora a Bíblia é dona da verdade. Poxa vida, o ser humano ficou tão inteligente, mas consegue acreditar que existe um Deus sentado num trono, que você vai morrer e você vai viver essa vida perfeita aqui e lá. Caraca! Pô, será que você não tem a capacidade de raciocinar? Veio Jesus, aí veio o Novo Testamento, Jesus. Jesus foi sacrificado por um bambambam da igreja, matou para se tornar um Marte e virar um ícone para a igreja ter um ser que ele pudesse transformar em alguma coisa que for. Olha quanta maldade foi feita em nome do catolicismo. Quantos papas, todos os reis tinham seus papas, seus bispos, seus arcebispos. Sabe? É uma coisa muito estranha você parar para pensar que um monte de gente que deveria estar pensando em se melhorar, em crescer, em olhar o outro como uma pessoa exatamente igual a ele, que tem exatamente os sentimentos dele e, e ser solidário, empático e olhar que esse Deus, na verdade, deveria ser copiado e seguido e observado e transformar esse Deus nele próprio. Porque a vida ela é perfeita. A árvore cresce, a semente germina, o ser humano se procria, os animais se procriam, os minerais vão se aglomerando e vão se transformando em cristais. A água, a capacidade, a forma que ela tem, ela é um ser. A natureza é um ser vivo, um ser que se desenvolve e se permanece. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. E essas características do planeta, elas precisam permanecer, elas devem permanecer, né? Vão sofrer. Agora, eu estou falando assim um monte de coisa, porque a gente vai falando, vai vindo um monte de coisa na cabeça. Tem essa história aí do Elon Musk, Elon Musk, né? Olha só, a guerra da Ucrânia. Vocês têm noção da quantidade de dinheiro necessária para esse tipo de investimento? Nós estamos num planeta perfeito para a raça humana, para o ser humano. Promove comida, promove respiração, ar para a atmosfera, tem a água, tem o calor, tem a vegetação, tem as planícies, tem as montanhas, geleira. Olha, a criação criou o espaço, o habitat perfeito para o ser humano. O ser humano se pegasse todo esse investimento que eles fazem na destruição do planeta para tentar explorar o espaço, olha que loucura!
Pega esse dinheiro todo e transforma o planeta num lugar maravilhoso. Pegar os desertos, vamos transformar em grandes florestas. Vamos transformar, deixar de consumir essa energia que destrutiva e vamos fazer a energia renovável. Todas as pessoas poderem comer, investir em alimentação, em mudar. Ah, porque tem lugares extremamente frios e lugares extremamente quentes. Criar estufas para os lugares frios, que as pessoas tenham conforto dentro de suas casas e tenham um clima, seja climatizado de uma forma onde não exista lugares desérticos por conta do frio ou lugares desérticos por conta do calor, porque são inabitáveis. Por que que não investem no planeta Terra? Por que que não investem? Por que que os grandes desertos não se transformam em grandes cidades que recebam, façam essas. Por que que não faz uma não é colmeia, é o que o é um local, como é que é o nome que estão fazendo, que o Elon Musk falou que vão fazer uma em Marte, está querendo fazer um lugar onde as pessoas possam viver em Marte. Para que em Marte? Pô, investe aqui no país, investe aqui no nosso planeta, vai lá no deserto, transforma o deserto num lugar habitável. Transforma, bota planta, bota flor, bota rio, cria mares. Vai nos desertos frios, nos grandes desertos e transforma aquilo ali em lugar para o ser humano viver, habitar. Por que que não investe no planeta? Tem que colônia, né? A palavra que eu queria lembrar, colônia, faz colônias, cria colônias nos desertos do Saara, criam colônias nos desertos e forma. Por que tem tanta gente morrendo de fome? O Lula tem feito essa campanha, o Papa, agora a igreja, né? O Papa faz essa campanha. Aí vem, olha, é muita coisa. A minha cabeça faz assim. Então, eu vou parar aqui no próximo, eu dou continuidade nisso que eu estou falando.